se não haverá um juízo final, se não nos apresentaremos diante do tribunal, não faz sentido querer ser alguém bom, não faz sentido querer ter virtudes, não faz sentido corrigir-se. E por isso São Paulo, amados irmãos, essa liturgia que nós ouvimos Jesus nos apresenta um itinerário da vida espiritual. Como que eu posso progredir para a santidade? O próprio Jesus apresenta, e ele apresenta isso com as bem-aventuranças. No Evangelho de Lucas capítulo 6, é um resumo desse discurso das bem-aventuranças, que lá em Mateus capítulo 5 está completo. Se pega lá Mateus 5, 6, 7, você vai retomar as bem-aventuranças. Lucas é um pequeno resumo, nós estamos no ano C, é onde nós ouvimos o Evangelho de Lucas. E esse pequeno resumo das bem-aventuranças. Quero fazer com vocês esse caminho que Jesus nos apresenta. Veja, o início do Evangelho, Jesus fala que ele estava no alto da montanha orando, e que desceu, e na planície foi com que ele falou para os discípulos as bem-aventuranças. Esse descer de Deus fala dessa kenosis, que é a palavra na teologia, para falar de um esvaziamento divino. Deus no alto dos céus, em toda a sua glória e todo o seu poder, se esvazia da sua divindade. Nós ouvimos lá na carta de São Paulo aos Filipenses, ele se esvazia de toda a sua onipotência para se unir ao homem, ele se rebaixa, ele desce para se fazer um conosco. Já começa aí, lá da montanha Jesus desce, e na planície ele dirige então a palavra aos seus discípulos, e começa dizendo: bem-aventurados vós os pobres em espírito. Lá em Mateus está completa a frase, pobres em espírito, pobres de espírito, pobres de espírito. O que é essa pobreza de espírito? É a certeza de que nós somos ignorantes, de que nós precisamos adquirir as virtudes. É a certeza da pobreza do coração da alma humana, que precisa ser enriquecido por Deus. É a humildade do homem que percebe a verdade. Sem a riqueza divina, o nosso coração, nossa alma reside numa pobreza interior profunda, até do próprio sentido da nossa existência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque sabendo da sua miséria, coloca a sua confiança e busca a riqueza verdadeira em Deus, e este verá o reino dos céus, esse possuirá o reino dos céus. Contrário do homem o homem opulente, o homem soberbo, que confia em si mesmo, que põe a confiança nas coisas do mundo. Esse homem, pelo contrário, ai de vós ricos, porque irão sofrer. Esse que se considera o dono do mundo, que sabe, acha que mais do que todas as coisas. Então essa pobreza é a humildade que deve residir no coração e na alma humana, e ela é vencida porque Deus nos concede conhecimento e as virtudes. Veja a primeira leitura, ele fala, o profeta escreve, o profeta Jeremias está falando para o rei de Israel, que havia assinado um acordo com os egípcios, um acordo de guerra, que quando o povo de Israel precisasse, o exército egípcio ia lá para ajudá-los. E aí o profeta diz o seguinte: quando foi que vocês começaram a trocar a confiança de Deus pela confiança dos exércitos? Maldito o homem que confia em outro homem. Colocaram achando que muitos poderosos exércitos, muitas bombas e muitas guerras pode protegê-los, pode defendê-los. Maldito o homem que põe sua confiança na carne. O que isso quer dizer para nós? Não sobre o poder da guerra, mas maldito o homem que acha que a sua segurança está no dinheiro, que sua segurança está no seu poder, que a segurança está na fama, que a segurança está na sua saúde, na beleza. Põe todo o sentido da tua existência nas coisas passageiras do mundo, põe toda a segurança da tua alma nas coisas da carne,
E você vai se decepcionar. E você vai se decepcionar, porque no mais alto do poder, do prestígio que um homem pode adquirir nessa terra, basta ele morrer e ficar 3 dias lá no velório sem formol, que ninguém vai entrar nem para te velar, que vai feder tanto. Nossa, quem que é aquele que está fedendo ali? Ah, era o prefeito, ah, era o poderoso, era o famosão lá, era o empresário. Ah, é quem que vai enterrar, que ninguém nem aguenta o cheiro. Qual é o poder do homem que põe a sua confiança nas coisas desse mundo? Eu quero que você entenda que Jesus não está fazendo um discurso contra a possibilidade de uma pessoa ter dinheiro nesse mundo, né? Oxalá todos vocês fossem ricos e pagassem o dízimo, glória a Deus, porque podiam fazer mais caridade, podiam ajudar mais pessoas, podiam viver bem. Deus quer que a gente viva com essa graça, desde que o trabalho seja honesto, o dinheiro sirva para o bem. Mas o homem que põe a sua confiança nesse dinheiro, nesse trabalho, nessas coisas, não passa de uma miserável, porque vai ser decepcionado, e ele vai conduzir toda a existência e a vida dele para isso. No entanto, é tão pobre a alma que põe a confiança nos bens materiais, que ele vive com fome e nunca está satisfeito. Quanto mais adquire, mais quer. Quanto mais compra, mais falta. Quanto mais busca, mais vazio se sente. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque reconhecendo essa miséria, essa fragilidade humana, põe sua confiança em Deus. E a humildade, essa confiança em Deus. Estão prestando atenção em mim? Estão mesmo? Eu estou de olho em vocês, hein? Não fica olhando para baixo, que eu estou achando que vocês estão olhando para o celular. Olha para mim, que eu sou carente. Tá ligado? O homem que põe a sua confiança em Deus tem uma alma humilde. E essa humildade é a segunda parte da primeira leitura, que diz o seguinte: maldito homem, primeira parte, maldito homem confia no homem, nas coisas da carne. Mas o homem humilde, o homem que confia em Deus, esse homem é a humanidade, né, gente? Esse homem que confia em Deus é como uma árvore plantada na beira do lago, que as suas raízes se lançam na profundidade e buscam uma seiva que refresca as suas folhas, o seu caule ainda no calor. A alma humilde pode se comparar como uma raiz, diz o Monsenhor Ascânio naquele pequeno livro que se chama A Humildade. Você acha em PDF na internet. Ele diz que a alma humana é como uma raiz. A alma humilde é como uma raiz. Veja a raiz: quanto mais profunda, quanto mais se rebaixa, mais força dá à árvore. A raiz, ainda que a mão benfazeja jogue uma água limpa e pura no seu caule, ela só vai ser beneficiada quando aquela água se tornar suja e enlamaçada para chegar até ela. A raiz, apesar de sustentar aquela árvore, ela só verá os frutos que ela produziu quando eles apodrecerem e forem jogados na terra como um esterco. A alma humilde é como uma raiz, porque apesar de sustentar a árvore, quando resolve sair para fora e dar uma olhadinha e tomar um vento, logo vem o homem com a foice e a corta, porque ela não está no lugar dela. A alma humana se compara, a alma humilde se compara como a raiz de uma árvore, sustenta ela, mas desaparece. É o alicerce de uma casa espiritual, é o alicerce do crescimento espiritual. E por isso a palavra diz que o homem orgulhoso, ele vive em guerra consigo mesmo. O orgulho faz com que o homem vive revoltado, porque ele se dá o direito de exigir um prestígio que os outros devem tratá-lo com uma estima que ele não merece. Mas ele, o orgulhoso, pensa que merece. Ele está sempre a reclamar de uma estima que os outros lhe devem. Quem fulano pensa que é para falar assim comigo? Não sabe quem eu sou? Do alto da minha significância,
Como que o outro fala assim comigo? Como o fulano me trata desse jeito? O orgulhoso se dá sempre uma estima que vem da sua imaginação, e por isso ele sofre. Ele está sempre revoltado, está sempre brigando com todo mundo, porque está esperando sempre uma consideração que os outros devem a ele. O orgulhoso está tão fechado no seu próprio pecado, que se coloca até no lugar de Deus. Se eu fosse Deus, eu não faria com o mundo o que está acontecendo. Onde que está Deus? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Por que tem que estar acontecendo tanta tragédia? Por que tanta doença? Por que minha vizinha que é tão boazinha está passando por aquilo? Deus está errado. Se eu fosse Deus, eu ia consertar tudo. Eu ia pôr as coisas no lugar, eu ia pôr a ordem no mundo, eu ia organizar as coisas, porque eu sei o que é bom. Deus não sabe nada. O orgulhoso peca como Adão e Eva. A alma que confia em Deus e humilde se submete com mansidão para ser corrigido das suas próprias faltas. Bem-aventurados os mansos, porque serão consolados, porque receberão de Deus a graça que precisam. Porque receberão de Deus a graça que precisam, e Deus irá corrigir o orgulho do seu coração, e dará a ele a alma como ele deseja. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, se dá a clareza de que nós compreendemos esse itinerário que Jesus está nos chamando a traçar. Se nós não estamos indo para o céu, se não existe eternidade, para que submeter a nossa alma a todas essas exigências? Para que buscar virtudes? Para que ser humilde? Para que estar na igreja num domingo à noite? Para que vir aqui, gente? Para que não fazer tudo o que você deseja? Não seguir todos os teus impulsos, os teus desejos? Senão haverá um juízo final, senão nos apresentaremos diante do tribunal. Não faz sentido querer ser alguém bom, não faz sentido querer ter virtudes, não faz sentido corrigir-se. E por isso São Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, nós somos os homens mais dignos de piedade, mais dignos de lástima. Se Jesus não ressuscitou, se não existe vida eterna, se não existe céu, para que traçar esse caminho? Para que combater os nossos pecados? E muita gente diz que crê no céu, mas vive como se ele não existisse, hein? Tem gente que crê que existe vida eterna, mas vive como se não fosse se apresentar diante de um tribunal. Vive no pecado, leva tudo de qualquer jeito, não quer crescer na virtude, quer curtir a vida, mas diz que crê na ressurreição dos mortos, e vai apresentar diante desse tribunal com o quê? Agora, se existe vida eterna, então que eu corrija a minha alma, que eu deixe Deus corrigir as arestas, que eu permita que a palavra e o mandamento de Deus, com humildade, configure o meu coração e minha vida a Cristo. E então vai dizer: bem-aventurados os que choram os pecados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí eu falei errado, né? A segunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram os próprios pecados. De fato eu percebi com humildade que nada eu sou. De fato eu percebi que preciso ser corrigido, e com mansidão aceito essas correções, e choro os pecados que já cometi antes de conhecer a Deus, e choro por não corresponder a tudo que Deus quer e ofendê-lo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O próprio Deus verá o teu esforço, o teu desejo de santidade, e Ele vai te saciar, Ele vai te consolar. Veja, depois essas três primeiras bem-aventuranças, vocês estão acordados? Fala amém. Essas três primeiras bem-aventuranças é um caminho de preparação, é uma preparação para a santidade. Aí depois vem a quarta, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é a justiça no Antigo Testamento? É ao contrário do ímpio. Quem é o homem justo? É o homem santo. E o ímpio é o homem que vive sob o domínio do pecado.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. De quê? De santidade, porque serão saciados. O próprio Deus dará, santificará o nosso coração e a nossa alma. Aí vai para outra: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque vencerão, vencendo a si, saciados na santidade de Deus, começam a vencer os desejos da carne, os desejos sensíveis, os consolos humanos. Para de olhar para si mesmo e começa a olhar para os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que tem um olhar para o outro. Então, nós vivemos a maior parte da nossa vida. Vocês estão dormindo, eu estou achando, hein? Vocês estão, eu estou de olho em vocês, que eu estou mais, é que eu estou falando devagar também, né? Já falei demais hoje, gente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque olha, nós passamos a maior parte da nossa vida olhando para as nossas próprias vontades. Se tem um pecado que domina o coração do homem, se chama egoísmo. Nós temos dó de nós mesmos, o tempo todo a gente faz as coisas para o nosso próprio bem. A gente não quer sofrer, a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente sofre porque a gente quer o melhor para nós. Nós passamos a maior parte do tempo gastando a nossa vida buscando o que é melhor para nós. Nós somos bem egoístas. Então, a santidade é uma vitória sobre o egoísmo. Ainda que eu sofra, eu estou sempre olhando para o outro, me doando, me entregando. A pessoa que consegue entender isso, ela vai entrando para a vida adulta, de doação. Então, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que se dão, que se doam. Quem já assistiu o filme da Santa Dulce, dos pobres? Alguns, poucos, muita gente não assistiu nada, hein, gente? Vamos assistir a vida dos santos. Santa Dulce dos pobres, olha a vida dela. Teve um momento da vida dela que ela ficou sozinha no convento. Ou ela ia embora e abandonava os pobres que ela cuidava, ou ela morava sozinha e tinha que se virar. E ela não olhou para si mesma, não teve dó de si mesma. Ela com misericórdia se doou e entregou tudo para os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, que olham o outro, que se dá, porque encontrarão misericórdia. Eu me dou todo ao outro e Deus me dá tudo o que eu preciso. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí vem as últimas duas bem-aventuranças, que já são daqueles que contemplam a graça de Deus. Bem-aventurados os que vencendo a si mesmo, os prazeres sensíveis, os consolos, vivem da fé, e por isso, bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração é se saciar em Deus, é contemplar as coisas do alto, é ter esse encontro com Deus Altíssimo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque esse Deus que me alimenta é o Deus da paz, que me sustenta na minha caminhada. Nada vos perturbe, nada vos assuste, vos amedronte, porque estando em Deus, só Deus basta. As bem-aventuranças é um itinerário de contemplação da face divina. Se a alma do homem não fosse eterna, não vale a pena traçar esse caminho. Mas se há uma alma eterna em nós, e se há um caminho a ser traçado de eternidade, que possamos então, abrindo mão do egoísmo e da busca dos nossos próprios prazeres, traçarmos sobre a obediência dos mandamentos da palavra, esse caminho de santidade rumo à vida eterna. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.